Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é super fundamental. Como é que nós construímos o nosso senso de verdade, sabe? No mundo que é, bom, cheio de fragmentos, cheio de histórias. E o nosso ponto de partida é exatamente essa ideia, a de que o nosso entendimento é, na verdade, uma grande colagem, feita de inúmeros pedacinhos. São restos de conversas, imagens, memórias. É tanta coisa que seria impossível fazer uma lista completa. Mas, muitas vezes, a gente começa buscando o contrário, né? O desejo por uma história única, sólida, uma base de verdade que seja absoluta. O exemplo histórico perfeito para isso é o Credo Niceno. Pensa nele como uma declaração que foi projetada lá no século IV para eliminar as divergências e criar uma certeza única sobre a fé cristã. E o mais fascinante é que nem essa busca pela verdade absoluta foi estática. Dá uma olhada, o texto foi revisado décadas depois, adicionando detalhes ainda mais específicos. É como se eles estivessem fechando cada frestinha por onde a dúvida pudesse entrar, sabe? E isso mostra bem o poder de uma história única. Ela não só une um grupo, mas também cria fronteiras bem claras. Quem não se encaixava nessa narrativa oficial era formalmente excluído ou, na linguagem da época, era anatematizado. Só que aí que está o problema de uma história oficial, toda perfeitinha, toda polida. O problema é o que ela escolhe deixar de fora. São as verdades humanas, aquelas mais bagunçadas, que acabam existindo nas sombras. Vamos pensar no exemplo mais próximo da gente, a cidade de Brasília. Ela foi planejada para ser uma utopia, né? Um símbolo de arquitetura modernista, de linhas limpas, de ordem. Essa história oficial de ordem e de visão de futuro, na verdade, esconde uma outra história humana. Uma história bem mais caótica e muitas vezes bem brutal. Dentro das próprias estruturas do poder, os trabalhadores que de fato construíram a cidade deixaram mensagens secretas, rabiscadas nas paredes. É uma contranarrativa, uma história oculta de esperança, de saudade, que ficou literalmente enterrada no concreto. E nesse mesmo ano, durante o carnaval, uma briga por pagamento e por melhores condições num canteiro de obras acabou levando a um massacre violento de trabalhadores pela Guarda Especial. Outra história que não está no projeto original. Então, tá. Se as histórias oficiais são incompletas, como é que a gente constrói um entendimento que seja mais autêntico? Bom, uma das fontes que a gente analisou traz uma metáfora muito poderosa, a da colcha de retalhos da avó. Aquela, sabe, lindamente montada a partir de pedaços de tecidos que, sozinhos, não pareciam nada. Hoje em dia, os retalhos que a gente usa para costurar nosso entendimento do mundo são um pouco diferentes. Eles vêm de fragmentos digitais que a gente encontra por aí todo dia. São palavras soltas numa página da web. Pedaços da interface de um site. Jargões técnicos que a gente mal entende. E até mesmo aqueles rodapés de texto legal que quase ninguém lê. Cada um desses é um pedacinho de tecido na nossa colcha de retalhos digital. Então, o ponto crucial é esse. A gente está o tempo todo cercado por esses fragmentos de informação que são a matéria-prima para a gente construir a nossa própria colcha de significados. E esse processo de juntar os fragmentos não é só um exercício intelectual, não. Às vezes, pode ser um ato fundamental de sobrevivência. A autora da tese descreve a própria pesquisa como um ato de abandonar certezas que já não serviam mais. Uma jornada de 4 passos para criar um novo entendimento e, com isso, salvar a própria vida. E quando a gente abraça essa forma fragmentada de conhecer, isso nos dá uma maneira nova e talvez até mais profunda de ver o mundo. Isso nos leva a perguntar: o que é que significa ver de verdade? É ter um mapa oficial, claro, como o de Brasília, ou é alguma outra coisa? Uma das autoras conta a história do avô cego, que conseguia ler as peças de dominó com a ponta dos dedos. Ele navegava pela cidade com um mapa secreto, interno. Isso prova que a percepção de verdade, muitas vezes, vem de juntar informações que a maioria das pessoas ignora. E isso nos deixa com uma reflexão final. Entre o monumento imponente de uma história oficial e a colcha de retalhos costurada a partir de fragmentos pessoais, onde é que a gente encontra a verdade mais profunda? A resposta talvez esteja na própria costura que a gente faz.